Hoje o Pauta de Fé conversou com o padre Francisco Fernandes, que está se despedindo da paróquia do Bom Jesus das Dores, aqui na Ribeira, depois de 9 anos de missão. Agora, ele assume Nossa Senhora da Apresentação na Cidade Alta. Eu posso já prever, eu vou sentir saudades, eu vou sentir falta, eu vou me lembrar sempre. Então eu posso dizer assim, a paróquia do Bom Jesus das Dores foi a primeira da qual eu fui pároco. E isso me marcará para o resto da minha vida. Lhe forma, né? Sem dúvida, lhe digo com toda franqueza. Nesses anos que eu estou aqui na Ribeira, eu cresci muito mais em termos de formação enquanto homem, enquanto sacerdote, enquanto pessoa, do que em todos os meus anos de formação precedentes à experiência aqui. Francisco, como é que o senhor está vivendo esse momento de transição? Com muita esperança e, sobretudo, confiança em Deus. Afinal de contas, não se trata de um acontecimento que me pega de surpresa, porque o anúncio da transferência o nosso arcebispo fez ainda no mês de dezembro, e nós já estamos nos encaminhando para findar março. A posse deverá se dar nos primeiros dias de abril. Então, de lá para cá, tivemos muito tempo para alimentarmos as esperanças e, sobretudo, nutrirmos a confiança em Deus. Não resta dúvidas de que todo o processo de mudança, ele mexe com a pessoa. Afinal de contas, aqui nessa paróquia já são 9 anos. Inclusive hoje, exatamente no dia 27 de março, que estamos aqui gravando, hoje eu estou celebrando 9 anos da minha chegada à Ribeira. Isso se deu 27 de março do ano 2017. Então imagine o tipo de vínculo que já existe entre a figura do pároco e a comunidade no decurso de 9 anos. Mas, como você me perguntou, como é que eu me sinto? Com esperança e cheio de confiança em Deus. Já faz parte, né, da rotina do padre essa mudança, mas assim, encarar ela para o senhor foi desafiador? Foi com saudosismo? Como é que o senhor encara essa? A missão do pároco é diferente, por exemplo, do administrador paroquial. O administrador, muito embora no exercício da sua atividade ele esteja equiparado ao pároco, ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres praticamente, mas ele não goza da mesma estabilidade no que se refere ao tempo que é facultada ao pároco. Existe um certo entendimento, uma certa convenção entre os bispos aqui no Brasil e mais especialmente aqui no Regional Nordeste 2, no qual nós estamos, de se conceder ao pároco um tempo de ao menos 6 anos para o desenvolvimento da sua missão, do seu paroquiato. Considerando esse tempo, eu já estou excedendo em 3, né? Aquilo que deveria ter sido a contagem inicial. Então eu já estou no bônus, né? Estou no lucro, assim, depois dos 6 anos, eu ainda fiquei mais 3 anos aqui, né? E, claro, eu mencionava há pouco, dado o fato de que os vínculos, eles são, assim, muito intensos, no que diz respeito ao nosso envolvimento com a missão, é claro que eu posso já prever, eu vou sentir saudades, eu vou sentir falta, eu vou me lembrar sempre, inclusive por uma razão bem específica. Eu tenho 15 anos de vivência do ministério sacerdotal. Os primeiríssimos anos eu era ainda um sacerdote estudante, era o período em que eu morava fora e estava ainda estudando. Logo que cheguei, a primeira missão que me foi confiada foi no campo da formação, no Seminário de São Pedro. E depois eu ainda passei um período mais dedicado exclusivamente às questões assim mais de ordem burocrática, na cúria, no gabinete do arcebispo, onde muito embora me encontro ainda hoje, mas
só depois é que veio a experiência de paróquia, no ano de 2017. E essa é, portanto, a primeira paróquia. Então, eu ainda não tinha passado por nenhuma paróquia. Então, eu posso dizer assim, a paróquia do Bom Jesus das Dores foi a primeira da qual eu fui pároco. E isso me marcará para o resto da minha vida. Lhe forma, né? Sem dúvida, porque sem assim, deixar de considerar qualquer outra missão a qual o sacerdote é chamado, a missão de pároco, você usou uma palavra muito feliz, a missão de pároco realmente forma muito bem o coração do sacerdote, sobretudo se nós buscarmos viver bem a missão, inteiramente integrados àquilo que ela é na vida do padre, porque se você pensar bem, o pároco ele é chamado a ser desde o administrador, porque tem muitas questões de gestão mesmo que recaem sobre a figura do pároco, há um grande conselheiro da comunidade, ele é também aquele que adentra a casa das pessoas com toda a sua realidade, as suas conquistas, a sua felicidade, mas também os seus dramas. As pessoas abrem as portas assim para essa figura que é o pastor da comunidade, né? E tantas outras coisas que fazem parte assim do nosso ministério. Eu diria que de tudo aquilo que um padre pode fazer na vida, me parece, pelo que tenho vivido até agora, ser pároco é algo muito completo, é algo muito intenso, é algo que realmente modela muito profundamente o nosso coração. Que balanço o senhor faz administrativamente como missão desses 9 anos à frente da Bom Jesus? Eu diria que nós aqui fomos muito abençoados por Deus ao longo desses 9 anos. Por aqui tinham passado grandes párocos, os mais recentes, por exemplo, o Padre Osvaldo, uma figura que eu creio você não tenha muito conhecimento a respeito. Ele foi pároco desta igreja por uns 20 anos, até o momento da morte, inclusive. É quando vem o cônego José Mário, outro grande sacerdote, muito venerado na nossa cidade, e permaneceu aqui por mais 20 anos. E eu cheguei em 2017. Porém, essa paróquia, ela carregava muito as marcas do que vem acontecendo no decurso das décadas com o próprio bairro. O bairro da Ribeira, ele passou por um declínio no que diz respeito àquela forte característica que teve há um tempo de ser um bairro muito pujante, assim, do ponto de vista comercial. Foi um bairro também, em um certo momento, foi um bairro residencial, mas essas hoje não são mais as características. Aqui tem um pequeno comércio que ainda resiste, algumas instituições, órgãos públicos que permanecem e algumas pessoas que residem. Mas nada disso é em grande número, né? E esse era, portanto, um desafio. Como fazermos para que a paróquia, esta nossa igreja matriz do Bom Jesus, uma igreja histórica, tão importante para a vida do povo natalense, ela pudesse continuar assim, muito no coração do povo e continuar cumprindo o seu papel. E nós fomos pedindo isso a Deus, e eu penso que essa foi uma prece tão insistente que ele então resolveu nos atender, e esse grande milagre da multiplicação de pessoas e de meios, tudo isso realmente aconteceu, né? Hoje nós podemos dizer com muita gratidão a Deus que a vida da paróquia é uma vida dinâmica, nós temos uma grande afluência de fiéis, então o balanço é muito positivo. E aqui eu quero fazer um destaque, não se trata de positivo simplesmente por uma questão numérica, porque temos muitas pessoas hoje integrando a vida da comunidade. Isso é bonito e é louvável, mas o que mais nos traz contentamento, quando olhamos assim para trás, é ver que juntos crescemos. Sim.
eu lhe digo com toda franqueza, nesses anos que eu estou aqui na Ribeira, eu cresci muito mais em termos de formação enquanto homem, enquanto sacerdote, enquanto pessoa, do que em todos os meus anos de formação precedentes à experiência aqui. Hoje eu me sinto mais integrado ao meu ministério, mais desejoso de amar a Jesus, de servi-lo, de ser-lhe fiel, de me dedicar ao povo, de me dedicar à missão. E isso Deus foi formando na minha vida nessa experiência aqui, foi caminhando com o povo que está aqui comigo, né? E eu vi muito disso também acontecer na vida das pessoas. Então, eu olho para trás e apenas louvo a Deus porque Ele realmente fez maravilhas em nossas vidas. E, inclusive, é o que eu desejo ao Padre Inácio, que está chegando, é que isso também, como certamente já acontece na experiência que ele realiza, precedente a essa vinda dele para cá, que a Paróquia do Bom Jesus propicie tudo isso também na vida dele. Tem alguma característica mais difícil nessa caminhada e nessa despedida para o senhor? Eu não saberia ainda assim mensurar, nem tampouco indicar. Eu falei há pouco que é inevitável a questão da saudade, mas não sei ainda precisar exatamente quando é que eu vou sentir mais saudade, quando é que isso vai bater mais forte, né? Lançar-se assim para uma experiência que nos é desconhecida até então, também nos impõe algum tipo de tensão. Eu estou indo para uma outra comunidade, onde estão outras pessoas, mas uma coisa que muito me conforta é pensar assim: a missão, ela é sempre a mesma. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é tornar o reino de Deus presente, é anunciar a pessoa de Jesus Cristo e a sua mensagem. E o papel do sacerdote é estar a serviço dessa que é a missão da igreja. Então, onde quer que eu esteja, hoje eu estou aqui, amanhã eu estarei na paróquia de Nossa Senhora da Apresentação. Onde quer que eu esteja, se eu me mantenho bem alinhado a essa que é a missão da igreja e o meu papel enquanto sacerdote, então as coisas vão acontecer, porque a obra não é minha. Se dependesse simplesmente de mim, muito provavelmente tudo seria só fracasso. Mas a obra é de Deus, então se é de Deus, Ele cuida. Então Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de tudo que está por vir. Então a melhor coisa é me colocar cheio de confiança nessa condução que Deus há de continuar fazendo, da nossa vida e da nossa missão. O que representa para o senhor assumir a paróquia de Nossa Senhora da Apresentação? É uma honra. Antes de tudo, eu prefiro dizer isso. Depois eu posso até dizer, é também um desafio. Mas é uma honra, porque eu fiz algumas leituras assim, quando Dom João me comunicou que eu seria transferido para lá. Eu estive antes na Igreja do Bom Jesus, aqui nós cultuamos a Cristo crucificado. E quando Cristo está na cruz, tem um momento muito forte em que Nossa Senhora e o discípulo João se aproximam. E naquele momento, Jesus diz a Nossa Senhora: eis aí o teu filho. E diz a este filho: eis aí a tua mãe. Eu estou há 9 anos aqui junto da cruz. Então eu penso que Jesus disse para mim, com essa nomeação: eis aí a tua mãe. Sim. Está me confiando a ela, né? É uma forma de dizer: você esteve aqui junto da cruz, agora então eu lhe confio aos cuidados da boa mãe. E ela vai me assistir, ela vai me acompanhar, vai abençoar esse exercício da minha missão lá, né? Honroso também, porque se a gente pensa assim, tudo que nós vivemos de fé católica, aqui no nosso estado, onde por primeiro foi anunciado, foi ali. Porque aquele ali é o primeiro chão. Eu estou indo para a paróquia
cujo solo amparou a primeira Santa Missa. Quando pela primeira vez se celebrou, então, a Santa Missa, na área que nós reconhecemos como a área da cidade, a missa de fundação da cidade se deu onde hoje é, então, a Igreja Matriz. Isso é honroso, isso tem um sentido espiritual muito grande. Então eu vejo a Igreja Matriz como esse grande centro de irradiação. Qualquer pessoa, em qualquer recanto do nosso estado, que se diga hoje cristã católica, se ela fosse reconstruir assim a sua história, né? E ela fosse voltando, né? Essa fé que eu professo me foi legada por esta pessoa recebeu desta outra pessoa, ela ia chegar a alguém que viveu a sua fé ali na matriz. E tem um outro aspecto. Por ali passaram sacerdotes, assim, que são grandes nomes do clero. Alguns, inclusive, com fama de santidade. Por exemplo, o padre Ambrósio Francisco Ferro, já canonizado. Eu fico pensando assim, quem sou eu para estar nesta linha, onde ali também configuram sacerdotes de tanta grandeza, de tanta santidade. Então, Santo Ambrósio Francisco Ferro foi pároco daquela igreja. Padre João Maria, que está com o seu processo de beatificação, canonização em andamento, foi pároco daquela igreja, né? E para falarmos de figuras mais recentes, o próprio Monsenhor Agnello, que para mim foi um grande pai espiritual. Aliás, eu recebi também como um presente de Deus o fato de que, tendo Deus o chamado à eternidade, ele agora repousa ali. Eu também entendi assim, Deus me deu essa graça de ter o meu pai espiritual ali, muito juntinho de mim. Então isso é uma honra. Desafio porque trata-se de uma igreja que está numa área geográfica da nossa cidade, muito parecida com aquela realidade que eu encontrei aqui na Ribeira, logo que cheguei, e com outros desafios de ordem, inclusive social, econômica. E tem também um outro aspecto que vai exigir muito de nós. Trata-se de uma peça do nosso patrimônio histórico de maior grandeza. Então, você tem que também ter uma grande capacidade de gestão sobre essas coisas e uma grande sensibilidade para prosseguir zelando com esse grande patrimônio que é a Igreja Matriz, né? É um patrimônio de grandeza histórica, mas também de grandeza cultural e grandeza eclesial. Tá? Isso tudo que o senhor falou aumenta a expectativa? Sem dúvida. E a necessidade de estar mais assim, se colocando nas mãos de Deus. Como a sua formação e experiência vão lhe servir nessa nova missão? O que o senhor avalia sobre isso? Assim? Aquilo que nós aprendemos como parte assim essencial da nossa formação em vista da vivência do sacerdócio, os anos da filosofia, os anos da teologia, as oportunidades que eu tive de, por exemplo, estudar fora, fazendo algum curso em nível de pós-graduação, tudo isso é muito importante porque o exercício do ministério exige uma base, inclusive intelectual, mínima, para servirmos, ao menos de maneira adequada. Há outras coisas que nós vamos aprendendo no dia a dia. O cotidiano é também, e o cotidiano da vida sacerdotal é uma grande escola de formação para nós. Agora, eu diria que outras coisas que muito nos ajudam, elas nem vêm dos livros e nem da academia, mas vêm assim como o resultante assim de coisas que nós vamos colhendo no passar do tempo. E o tempo é um grande aliado nesse sentido, porque à medida em que nós vamos avançando na idade,
se a gente se mantém assim, desejoso de crescer, de melhorar, de mudar, uma das coisas que vai chegando também é a maturidade. Claro que na estrada da maturidade eu estou percorrendo os primeiros metros, né? Desses tantos quilômetros que ainda estão por vir. Mas eu hoje olho para trás e digo, poxa, eu me sinto muito mais seguro e sereno diante dessa ou daquela situação, justamente por conta dessa maturidade que vai aos pouquinhos sendo moldada, vai sendo delineada. Então, isso é uma coisa que também nos ajuda. Outra coisa, por exemplo, vem mais do campo das virtudes, né? E eu acho que isso também está muito aliado à questão da maturidade. A essas alturas, a gente cresce mais numa sensibilidade em relação à percepção das coisas, a maneira como a gente enxerga as coisas. Há virtudes como, por exemplo, a prudência, que é muito importante, sobretudo na fase da transição. Isso aqui é importantíssimo. Chegar devagar, ser prudente, né? E tantas outras coisas mais que são correlatas, né? Como, por exemplo, o respeito, né? A paciência e por aí vai. Então eu penso que todos esses elementos que fazem parte da nossa formação, do que somos até esse momento aqui, eles são uma grande ferramenta para a gente desenvolver a missão. Estamos chegando ao fim. Padre, que mensagem o senhor deixa para os paroquianos de Bom Jesus? Eu quero aproveitar para agradecer a esses paroquianos. Ao longo desse tempo, muitas foram as pessoas que chegaram até mim para fazer um agradecimento. Obrigado, Padre, por sua dedicação. Obrigado, Padre, pelo seu testemunho. Obrigado pelo que o senhor fez. Mas, na verdade, eu digo isso sem nenhuma demagogia. Eu tenho certeza de que quem mais recebeu e quem mais aprendeu fui eu. Um exemplo disso, por exemplo, é o confessionário. Quando nós escutamos as pessoas no confessionário, e às vezes pessoas tão empenhadas, tão ocupadas, mas tão desejosas de unir a sua vida a Cristo, aí eu, padre, depois de escutar aquela pessoa, fico pensando, poxa vida, essa pessoa teria tantas outras mais razões e pertinentes do que eu para negligenciar com o seu esforço de ser fiel a Deus, de perseverar na vida de oração, de deixar de cumprir as suas responsabilidades. Mas olha como essa pessoa é dedicada, como ela tem em conta o fato de que Deus é o centro da sua vida. Isso é uma lição tremenda. Para não dizer, em alguns momentos, isso é uma cacetada na minha cabeça de padre, né? Tantos testemunhos. Então a minha palavra é sobretudo de agradecimento a todas essas pessoas. Desejo que essas características que tanto moldam o que é a nossa paróquia hoje, pessoas felizes na missão, pessoas humildes, fraternas. Aqui tem essa característica que eu aprecio muito. Pessoas de diferentes pontos da cidade, de diferentes níveis de escolaridade e até mesmo com diferenças de ordem social, econômica, vivem fraternalmente. Assim, o centro é mesmo Cristo. E eu desejo que isso continue muito vivo aqui no coração da comunidade e que sejam felizes. E eu não posso, uma vez que eu estou me dirigindo a esses paroquianos, deixar de pedir. E que, se não for demais, além de rezar pela missão do padre que está chegando, lembrem-se de rezar um pouquinho por aquele que saiu, porque eu preciso muito e precisarei muito. Então, é gratidão e um pedido de oração. Essa é a minha mensagem para os meus amados e inesquecíveis paroquianos da Paróquia do Bom Jesus das Dores. Perfeito. Chegamos ao fim. Muito obrigado. Muito obrigado, Pablo. Deus abençoe o seu trabalho.